agora nós vamos trazer uma biografia. Você deve estar pensando, porra, mas uma biografia, normalmente as biografias são pesadas. Quem que foi nossa última biografia, inclusive, João? Você acredita que quando a gente fez a nossa última biografia, eu recebi alguns recados que não concordaram com a nossa biografia? É. Conta a fofoca, que fofoca pela metade mata o fofoqueiro. Acharam que a gente omitiu parte dessa biografia, que ela precisava ser melhor contada, que precisava ser melhor esclarecida. Então hoje eles vão ficar mais bravos ainda. Não, mentira. Não vão não, porque hoje eu vou contar passo a passo. Para vocês terem ideia, o nosso personagem do dia, ele tem uma vida tão fantástica. A gente falou do Lobão, ele é pau a pau com o Lobão. 1, 2, 3 páginas de coisas que esse homem fez na vida. E sabe de quem que eu estou falando? Quem? Alexandre Frota. E eu quero falar uma coisa: quem selecionou a foto foi ela. Fui eu Ela mesmo. queria apresentar esta foto. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero já dizer isso. Olha o preconceito, gente. É só uma capa da falecida G Magazine. Sucesso no início dos anos 2000. Alexandre Frota, se você vê essa live um dia, não leva a mal, é só porque os jovens precisam conhecer a sua história, né? Ou você vai fazer igual, tinha aquele papo que o Pelé tinha tirado as Playboy da Xuxa de circulação. Não, né? Então vem comigo. Vem comigo. Bom, quem é Alexandre Frota? Gente, Alexandre Frota é uma figura muito interessante. O Casemite está horrorizado. Não, meu filho, vem comigo. Vocês precisam conhecer. O Harrison falou que essa live está de fuder, mas eu acho que, para além do elogio, existem segundas e terceiras intenções aqui. Sim. Principalmente nesse caso. Bom, acho que a galera está gostando do Alexandre Frota nu. Gente, o Alexandre Frota ele é uma figura muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu adoro assistir, eu falei isso na última live, adoro ver a entrevista do Alexandre Frota. Eu posso não concordar com uma palavra do que ele diz, mas é um homem da comunicação, inegavelmente. É uma pessoa com uma vivência muito à parte. E aí eu trouxe um resumão, porque muita gente não conhece. O Alexandre Frota, gente, ele apareceu pela primeira vez na TV em 1984, ele era muito jovenzinho e ele explodiu como galã no final da década de 80 e início da década de 90. Gente, ele era galã brabo, galã daqueles que emendava novela atrás de novela, atrás de novela, e a mulherada pirava. Só para vocês terem uma ideia, entre 1984 e 1996, ele participou de 11 novelas. Vamos imaginar que uma novela ela tem ali entre 8 a 10 meses. Ele não teve férias entre 1984 e 1996, porque quando você terminava uma novela, você já estava no laboratório da outra. Ele trabalhou os 10 primeiros anos de carreira dele de forma ininterrupta. E tem que falar sobre isso. Tem que falar, porque ele é um cara. E aí, vocês querem que eu deixe o Alexandre Frota? Pode fechar aqui na gente. Vocês que mandam. Vocês querem continuar vendo esse abdômen antes das tatuagens? Todo mundo já curtiu o abdômen? O cara é escroto, mas o abdômen dele é um abdômen. Então a gente, né, precisa. Mas acho que eu vou fechar porque pode causar polêmica, né? Para depois o povo falar que a gente não está sexualizando a política, né? Como diria nosso amigo Harrison, botando para fuder. Mas o que é uma foto singela, né, da capa da G Magazine, né? Podia ser pior. Do que uma madeira de piroca. Não se compara, né? Não se compara aos brinquedos sexuais. Não se compara. E aí vem comigo, gente. Depois de fazer 11 novelas, em 2001, ele participou da primeira edição da Casa dos Artistas, com um detalhe. Ele pediu para sair, saiu, ficou 24 horas fora. E o seu Silvio Santos, desesperado porque ele trazia audiência, porque ele era muito polêmico, deixou ele entrar de volta. No primeiro reality show do Brasil, uma pessoa saiu e entrou com informações de volta. Esse é o SBT, esse é Alexandre Frota. Jequiti. Jequiti. Nessa época ainda não tinha Jequiti.
Pré-Jequiti. Essa época ainda era o baú da felicidade. E a É, telecena. O que aconteceu, gente? Entre 2001 e 2006, ele reacendeu, ele teve esse boom novamente com a Casa dos Artistas. Ele entrou para um ramo muito doido. Porque aí o que ele foi fazer? Ele resolveu vender o próprio corpinho. Ele, entre 2001 e 2006, ele posou 4 vezes pelado para G Magazine. Eu confesso que 2 dessas vezes eu vi. você comprou a revista, Bárbara? Não, eu tinha tráfico de revistas. Eu conhecia gente. Eu conheço muita gente do babado, né? Conversa comigo que desde novinha a gente dá os seus pulos. Naquela época, ixi, a gente dava um jeitinho para ver. Não esqueço que eu arrependi uma vez de ter visto a do Vampeta, eu arrependi. Não foi boa, não. A do Vampeta tem uma foto dele que ele tá assim na trave, não, como é que chama a telinha que tem no fundo da rede? A rede. E ele botou um negocinho dele assim, ó, no meio da rede, saindo Nossa. para fora. É. Eu Eu também também vi a do Raí. O Raí, ele tem um problema, coitadinho, ele é meio. Se é que meio você me torto. entende, meio torto. Assim. Meio não, 100%. Aí o que virou essa live? Esquece, gente, volta aqui. E ele foi o homem que mais posou para revistas masculinas, para revistas né, de nu masculino da história do Brasil. Um marco. Segundo marco, depois ele foi fazer um reality show em Portugal e ele foi a primeira pessoa a transar num reality show em Portugal. Nossa, velho. Essa aí eu não sabia, hein? Falei que eu pesquisei a fundo, vocês estão achando que eu estou mentindo? Pô, Tô essa foi muito nada. boa. Aí, quando ele voltou, ele já estava quente com o veneno, tá? Aqui, ó, o Harrison perguntou, Raí é ponta esquerda? Se é ponta esquerda ou ponta direita, eu não sei, mas é ponta. É. Aí, quando ele voltou, a chapa já estava quente e entre 2004 e 2008 ele fez 12 filmes pornôs. Nossa. Quem viu, viu. Quem não vê, vai procurar ou não. Prefiro que não, porque acho que a gente pode passar por isso. Ele chocou muito na época, que ainda era um período de muito preconceito, porque ele transou com uma transexual num dos filmes. E era um bafafá, gente. O Alexandre Frota, ele vivia de escândalo depois de escândalo. Aí, em 2008, contrataram ele na Record para ele poder botar a Fazenda em funcionamento, porque ele tinha experiência, né, de Casa dos Artistas. Ele entrou como supervisor artístico. Saiu brigado com o diretor. Né? Aí já estou acabando, viu, gente? Falta só aqui, ó. Em 2010, pausa tudo, para tudo, para tudo. Em 2010, Alexandre Frota jogou o Campeonato Nacional de Futebol Americano pelo Corinthians. Você sabia disso, João? Caraca, bicho, não sabia disso, não. Ele jogou futebol americano, brasileiro. Naquela época que entrou uma graninha para poder Sei. difundir. Aham. Quem estava lá? Caralho, bicho, o cara é sinistro. Aqui, adorei a definição. Alexandre Frota, disruptivo. O próprio, quer explicar o que é Ué. disruptivo, é ele. Atleta do sexo, atleta do campo, atleta. Caralho. Atleta das urnas, Das urnas. né? Bom, então vamos lá. Em 2011, ele foi para o SBT para trabalhar na Praça é Nossa, onde ele permaneceu até 2017. Na Praça é Nossa. Então ele não brinca. Ele ficou na Praça é Nossa 6 anos. Ficou. Eu falei que eu queria fazer uma biografia dele, você não estava entendendo, né? Aqui, ó. Realmente, agora eu Muito concordo. bom, velho. Esse cara é o Brasil. É o Brasil, sacou? Ele é inspiração para mim, que trabalha em vários setores. Eu falo, ó. Agora eu entendi. Aí ele tem uma briga com o MBL, você tá ligado? Porque ele foi uma das figuras públicas que começou a trazer à tona a ideia da escola sem partido. E aí ele reivindica que ele sim foi um dos fundadores do MBL. Dorme com esse barulho, vai lá.
Caraca. Falei, eu já vi muita entrevista do Alexandre Frota, filho. Eu fico curiosa mesmo, meu lado historiadora não aguenta. Parou por aí? Não. Impeachment da Dilma, o que ele estava fazendo? Em cima de palanque falando abobrinha, sem parar. Ah, é, no meio disso tudo ele era agente de cantoras de funk e de musas de escola de samba. Ganhou grana com isso, tá? Era um dia falando mal da Dilma, no outro dia agenciando uma mocinha para sair de destaque em escola de samba. É um cara eclético. E aí, naturalmente, ele já sai do impeachment da Dilma, e o impeachment da Dilma foi um grande laboratório, né, João? Um grande Cara, laboratório. Muitas dessas figuras que nós estamos falando aqui, elas capitalizaram politicamente com o impeachment. O Alexandre Frota é um exemplo. energizaram no impeachment. Energizado no Completamente. impeachment. E aí, já colado com galera de MBL. Ah, por Deus. Ó, primeiro, o Ratman mandou aqui, ó. Chegamos na metade da biografia. É tipo isso. E aí, o Harrison falou: MBL, então, é movimento a bunda livre? Tipo isso. Mais ou menos, E aí, ele vai, se candidata e vence com uma margem de votos bastante expressiva e se torna deputado federal pelo PSL. E aí ele agora falou que ele ia sair pelo Senado, ele falou que ele não vai sair pelo Senado. Ele briga no PSL, sai do PSL e hoje ele é filiado ao PSDB. Chica. E vai sair para deputado estadual. Tá bom? Ah, é, faltou... Na época do filme pornô, ele também participou de produção, essas coisas, ele também atuou fora, no backstage das Brasileirinhas, que é uma das maiores produtoras de filme pornô do Brasil e, quiçá, do mundo, né? E por que eu falei isso tudo, gente? Falei isso tudo porque eu estava com vontade de fazer uma biografia da hora. Sim. Sim. Mas mais do que isso, você consegue ver, João, o que eu vejo no que ele foi uma figura importante para o bolsonarismo na medida em que ele tinha muito a ensinar? Ele é um homem que viveu de mídia, ele viveu de Sim. escândalos. Quando ele casou em 86 com a Cláudia Raia, e o casamento parou o Brasil. E ele tinha 20 anos, a Cláudia Raia tinha 18, tanto que tem até no programa do Pochá, se vocês procurarem, vocês vão ver a Cláudia Raia contando. E para você entender quando o cara nasce para comunicação, ele era um pirralho. Ele pegou um microfone e ele anunciou na Globo, no meio de um programa desse assim, quando que seria o casamento dele na Igreja da Candelária no Rio e convocou as pessoas. E a história é que quando a Cláudia Raia chegou, ela não estava conseguindo chegar na porta da igreja, porque era o casamento dos dois maiores galãs da Globo, né, do galã e da mocinha da Globo, e tinha lotado a região toda, que não dava para chegar de gente. Então, um homem que em 86 sabe usar a mídia desse jeito, ao ponto de transitar de galã da Globo a filme pornô, a ser o primeiro a transar em reality show fora do Brasil, nem no Brasil. Um cara que fez isso tudo, ele sabe muito sobre comunicação. E isso explica muita gente. Ele sabe o que é engajamento antes dessa palavra ser moda. Uhum. E aí eu Concordo acho mais. que, não é? E eu acho que ele foi um cara importante porque ele ensinou muito. Ele ensinou muito e ele surfou na onda, ele se deu muito bem em surfar na onda, tá? E você pode ter certeza que se ele ainda está na política e se ele vai continuar na política, é enquanto isso for favorável. Se virar coach ou vendedor de criptomoeda for mais legal para ele, ele vai mudar de barco. Vai. Você pode ter certeza. E vai ser bem sucedido. Provavelmente. Porque, na maior parte desses casos aí, uma coisa você não pode negar. Que ganhou dinheiro, que ganhou visibilidade,